Olá galera, meu nome é Eduardo Ruschel e hoje então a gente está indo para a nossa aula 4 do curso básico do Excel. Vamos tratar então da aba chamada número, né, que está inclusa dentro da página inicial. Já tratamos de área de transferência, fonte, alinhamento e hoje vamos trabalhar com o número. Então hoje vamos começar, vamos dizer assim, criar a nossa primeira planilha. Mas Eduardo, como assim nós vamos criar a nossa primeira planilha? Vamos lá então, eu vou te explicar. Vamos supor que a gente tem então, vamos criar uma planilha de gastos mensais. Como que eu posso fazer isso, Eduardo? Beleza, vamos lá. Eu vou colocar aqui tipo e valor, certo? Então aqui eu vou colocar luz, aluguel, mercado, gasolina e internet. Beleza? Então a gente tem o tipo de conta que a gente tem, e aqui a gente tem o valor. Então vamos lá, vamos supor que temos então a luz do nosso mês de maio deu R$ 102,36. O aluguel deu 841,63. O mercado deu 271,21. Gasolina gastamos 320,57. Internet deu 99,90. Beleza. Temos então descrito em nossa planilha os nossos gastos do mês. Vamos supor que temos só esses gastos. Obviamente que a gente tem mais gastos aí, enfim, mas vamos lá. Vamos tratar então desse tipo de conta e desse valor. Então vamos lá, a gente já entendeu que, a gente já aprendeu, né, que se nós marcarmos aqui, a gente pode centralizar todo o nosso texto, toda a nossa planilha que a gente está fazendo, centralizar de baixo em relação à coluna e o de cima em relação à linha, certo? Então é bom sempre deixar centralizado, eu particularmente quero deixar centralizado agora. A gente já aprendeu também que podemos marcar as células em que queremos deixar em negrito, que é o que eu quero fazer agora. E também, Eduardo, eu quero que só fique marcado com bordas em negrito, enfim, só essas células da nossa planilha. Então vamos lá, a gente já aprendeu isso aí também. Marcamos toda a nossa planilha, entre aspas, que a gente fez aqui, e vamos vir aqui em bordas e vamos selecionar todas as bordas, que é o que eu quero colocar todas as bordas, certo? Pronto, colocamos todas as bordas, centralizamos e deixamos em negrito a parte de cima. Eduardo, eu quero pintar aqui em cima de uma cor diferente, sem problemas. Vamos vir aqui em preenchimento e vamos pintar de azul. Pronto, essa é a nossa planilha. Mas Eduardo, por que que tu está me mostrando isso se a gente vai aprender número agora? Basicamente, esse início foi uma retomada de tudo que a gente aprendeu ali, tá? Um pouco para trás, pegando um pouquinho de cada função ali. A gente utilizou a fonte, a gente negritou, a gente pintou, usou o preenchimento, a gente centralizou e botou as bordas, certo? Então, vamos para a aba número. Eduardo, o que é esse geral aqui em cima? Esse geral é o formato de número. Toda vez que a gente clicar em uma célula, ele vai dizer para nós, essa célula E3, coluna E, linha 3, está definida como geral. A linha E4 está definida como geral e assim por diante. O que nos interessa aqui? Eu quero deixar em formato de reais esse meu valor. Como é que eu faço, Eduardo? Tem pessoas, tá, que fazem assim, colocam um R maiúsculo aqui manual, o cifrão e dão um Enter, certo? Ele vai reconhecer como moeda lá em cima, tá? Ele vai trocar. Mas vamos pensar então que a gente tem uma planilha com mais de 1.000 gastos mensais de R$1, R$2, enfim. A gente vai ficar fazendo um por um, escrever um por um aqui R e o cifrão. Eu acho que não, né? Vai se tornar cansativo e trabalhoso. Então vamos voltar. Vamos voltar aqui, vamos deletar. Vamos voltar aqui em cima, tudo isso que a gente fez. Essa célula, aproveitando então esse ícone aqui, ele desfaz
tudo que a gente fez, e esse ícone aqui, ele vai para frente tudo que a gente fez. Então a gente pode ir e voltar conforme a gente achar necessário. Então vamos lá. Eduardo, qual que é a tua indicação então para a gente fazer? Então vamos lá, vamos supor que a gente tem mais de 1000 linhas, onde a gente tem que formatar todas as células em moeda, certo? O que a gente faz? A gente marca todas as linhas, né? Se tivesse mais, marcaria mais. Marca todas as linhas que a gente quer formatar em formato de número. E vemos aqui em cima, então, na nossa lista. E a gente vai selecionar, então, formato moeda, formato contábil. A gente tem aqui data abreviada. Se fosse uma data, a gente podia formatar em data. Uma data completa, onde escreveria ali o dia da semana, o dia do mês, o mês e o ano, hora também, com hora, minutos, segundos, porcentagem, fração, formato científico e formato de texto. Vamos lá então, a gente quer transformar em reais, tá? Vamos utilizar moeda. Pronto. Vamos dar 2 cliques aqui para fazer o autoajuste da coluna e está feito o nosso ajuste em relação aos reais, certo? Então vamos lá. Eduardo, eu quero saber quanto por cento o valor da luz é sobre o total da minha conta, certo? Eu quero saber quantos por cento representa esse valor de 102,36, que é o valor da luz, quantos por cento de luz eu gasto no mês de todo o valor da minha conta. Como que eu faço isso? Vocês concordam comigo que primeiro eu tenho que saber o valor total de todos os meus gastos? Então vamos começar devagar. A gente tem uma fórmula chamada, um botão chamado autossoma. O que o autossoma faz? Ele fica aqui, ó, em edição, autossoma. O que ele faz? Ele, bem como está escrito ali, ele faz uma totalização automática. O total aparecerá após as células selecionadas. Ou seja, se selecionarmos todas as células aqui, inclusive a em branco, e clicarmos em autossoma, ele vai fazer aqui embaixo a soma de tudo que representa para a parte de cima. Mas, Eduardo, ficou um monte de hashtag ali. Por que isso? Já tratamos disso. Quando fica um monte de hashtag, é por causa que o número que está ali é maior que o tamanho da coluna. Então, o que a gente faz? Marca a coluna e dá 2 cliques que ele vai fazer o autoajuste, certo? Mas, Eduardo, uma coisa que está me incomodando aí. Está sem borda. Não tem problemas. Vamos vir aqui e selecionar todas as bordas. Pronto. O nosso total de contas é 1.635. Vamos colocar a borda nesse aqui também. Certo? Vamos colocar uma cor diferente aqui só para nós poder diferenciar o total. E vamos negritar. Beleza. Então agora aqui, na próxima coluna, a gente quer saber quantos por cento representa, certo? Vou colocar um percentual aqui, o valor 102 em cima do valor total. Quantos por cento de luz eu gasto em cima do valor total de contas, certo? Vamos lá, a gente já aprendeu que se viermos aqui no pincel de formatação, a gente vai copiar a mesma formatação que está aqui, o negrito, o fundo azul, centralizado, e se nós clicarmos na célula que a gente quiser, ele vai fazer o mesmo, certo? Vamos pegar aqui então e colocar as bordas, conforme os outros, e vamos começar então. Como que a gente vai descobrir o percentual? A gente vai fazer então, sempre que a gente quiser começar uma fórmula no Excel, a gente tem que usar o sinal de igual. Se simplesmente escrevermos ali, essa célula, primeiro que ela já não marca, né? Tu quer digitar aqui essa célula, ela já vai trocar. Então, se digitarmos o igual, que é o correto, e marcarmos então, quantos por cento de luz representa sobre o valor total? Vocês concordam comigo que é o valor de luz dividido pelo valor total? Certo. Dividido, então, é barra, dividido no Excel, assim como na matemática é barra, multiplicação é um asterisco, soma é mais, e subtração é menos. Certo? Então, nós vamos dividir o valor de luz sobre o valor total, obtendo, então, um valor aproximado em decimal de quanto representa a luz dentro do nosso total. Certo? Então, vamos lá. Para transformar esse nosso valor aqui em percentual, a gente tem aqui, então, o percento.
estilo de porcentagem. Mas, sempre falo, usem aqui em cima que vocês vão conseguir enxergar melhor, certo? Ele já vai tratar o valor que está em questão. Se quiséssemos transformar para número, ficaria 0,06, moeda ficaria 6 centavos, contábil 100 centavos, data, né, como não é data, então ele não vai entender como data, hora também não, porcentagem, que é o que nos interessa, a gente vem aqui então e seleciona porcentagem, obtendo então que o valor de luz que gastamos no mês em relação a em cima de toda a soma da nossa conta é 6,26%. Beleza. Eduardo, me explica então agora como que eu faço para os demais. É a mesma forma? Sim. Então vamos lá. Igual aluguel dividido pelo total. Vou dar um OK. Mas então eu tenho que toda hora ter que estar vindo aqui e selecionando aqui percentual, enfim. Como é que eu faço? Vamos lá, o mesmo pensamento. Vamos supor que temos uma coluna com mais de 1000 linhas. A gente vai ter que estar fazendo um por um essa mesma conta. A gente vai ter que estar tendo que ir toda hora no porcentagem. Não. Já afirmo para vocês que o Excel é uma ferramenta que vem para te ajudar. Fazendo dessa maneira se tornaria muito trabalhoso. Então, Eduardo, como que eu faço então para me ajudar e melhorar minha planilha com mais de 1000 linhas? Vamos deletar essa fórmula aqui então, que eu vou mostrar para você. Lembra que a gente fez aqui, a gente marcou todas as células que a gente queria e foi lá e transformou para a moeda o tipo de formato de número, certo? Vamos fazer o mesmo para cá então, vamos transformar em porcentagem toda a nossa linha e olha o que aconteceu. Ficou apenas 6%. Por que isso? Vamos trabalhar então um outro ponto dentro de número, que é a quantidade de casas decimais para a direita e quantidade de casas decimais para a esquerda. O que é isso? Se apertarmos aqui, ó, a gente vai e ele já está no máximo. Ele não está mostrando casas decimais. Se apertarmos nesse aumentar casas decimais, ele vai ficar nos mostrando casas decimais até o número que a gente quiser. Ele vai mostrando, vai mostrando. Então vamos supor que a gente quer só 2 casas decimais, certo? Vamos fazer o autoajuste aqui. E o que vai acontecer agora, Eduardo? Preste bem atenção que essa dica é uma dica valiosa para quem trabalha diretamente com Excel, certo? Eduardo, eu já tenho essa fórmula aqui. Se eu copiar e colar a fórmula aqui para baixo, ela vai funcionar? Vamos testar. Ctrl C, Ctrl V. Funcionou? Não funcionou. Por que não funcionou, Eduardo? Vamos entrar em outro ponto então. Vamos olhar para essa fórmula que copiou aqui. F5, certo, é o nosso valor. Beleza, pegou certo. Dividido por F10. O que é o F10? O F10 está aqui, ó. F10. Não tem nada no F10. O que aconteceu? No momento que a gente copiou e colou, a gente tinha aqui F4 dividido por F9. No momento que a gente copia e desce uma casa, o que vai acontecer? Ele vai pegar o F5 pelo F9. Ele vai sempre aumentar uma casa. Olhem lá. F5 por F10. Certo? Então, como é que eu faço para me deixar sempre o F9 fixo aqui? Mais uma dica para vocês. No momento que vocês quiserem fixar uma casa, ou seja, aquele valor, os números sempre vão ser divididos por um número que nunca muda, a gente usa um atalho chamado F4, a tecla F4 do teclado. Ou simplesmente digitamos cifrão antes da letra e cifrão antes do número. No momento que dermos um Enter e copiarmos e colar para as células de baixo, ele vai estar fazendo a fórmula correta. Perfeito? Vamos lá. Tem outra dica muito valiosa que vocês vão me dar razão para utilizar essa dica e não fazer o Ctrl+C, Ctrl+V que eu fiz agora. O porquê? Pense então, sempre que vocês terão uma planilha com mais de 1000 linhas e vocês terão que ficar fazendo ali cansativamente Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, vai chegar uma hora que vai cansar e vai se tornar trabalhoso. O Excel não é uma ferramenta que vem para deixar as coisas mais difíceis, vem para facilitar. Vamos voltar então o que a gente já fez, que foi o Ctrl+C, Ctrl+V. E vamos então fixar primeiro aqui, vamos botar aqui o cifrão antes da letra e antes do número e vamos dar um Enter. Pronto, a nossa fórmula já está ajustada. Se você vir bem aqui no cantinho e no momento que fizer o símbolo de mais e você ficar clicando com o botão esquerdo do mouse,
e arrastar até embaixo, ele vai entender que ele vai ter que copiar as fórmulas e vai arrastar. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode ou arrastar ou dar 2 cliques, certo? Ele vai fazer o cálculo para você do mesmo jeito. Eu sugiro você sempre dar os 2 cliques, porque se vocês ficarem arrastando e a sua planilha tiver mais de 1000 linhas, você vai ter que ficar indo, e nunca vai chegar. Se você der 2 cliques, ele vai fazer até o final e pronto. Está feito na sua planilha. Certo, pessoal? A nossa aula de hoje, então, ela fica por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Eu sei que foi um pouquinho mais conteudista a nossa aula de hoje, mas como ela fica gravada, vocês podem assistir inúmeras vezes e entender o passo a passo para chegarmos no nosso resultado. Certo, pessoal? Um abraço para todos.